Bom dia! Hoje é domingo, dia 19 de novembro, e nós estamos aqui testando o som, porque vamos fazer a live daqui menos de um minuto. Vamos lá, hoje a live do livro é sobre este livro aqui. Vamos falar de intuição e modos de usar. Já vou falar para vocês da autora. É um livro muito didático, muito prático e fácil de ler. Não precisa de uma semana para ler esse livro, hein, gente? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui o vídeo no Insta. Dez horas pontualmente. Depois o pessoal vai chegando. Vamos já começar a live, porque tem bastante coisa para falar. Já vou dar um spoiler. O que eu mais gostei desse livro é a relação que a autora faz contextualizando a intuição. Que contextualização é essa? A gente tem uma distorção em função até de algumas crendices do passado ou histórica sobre o que realmente é intuição. Bom dia, meu bem, me dá um ok se o som está bom, tá bem? Então, ela ressignifica e contextualiza, nos atualizando sobre esta ferramenta que a gente vai usar no nosso dia a dia, mas que a gente também vai usar no nosso ambiente de trabalho e em praticamente todas as tomadas de decisões, se a gente conseguir, de fato, desenvolver essa habilidade e saber aprender a tirar proveito dela. Obrigada, meu bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre a autora, Maria Beatriz Balena Duarte, conhecida como Bia Balena. Ela é doutora em Sociologia, reconhecida por todos à sua volta, fez vários trabalhos, não só no Brasil, incluindo internacionais, e ela é reconhecida por causa dessa reverência, espontaneidade e liderança nata. É uma pessoa que ama viajar, adora conhecer o mundo e ter contato com outras culturas. Por ser profundamente observadora e apaixonada pela troca de conhecimentos, ela é daquelas pessoas que ela viaja e ela não visita só os pontos turísticos ou os locais indicados da cidade, ela quer conhecer como o povo vive, que é a verdadeira forma de trazer conhecimento e realmente conhecer a cultura local, né? Ela então escreveu esse livro para desmitificar o tema intuição e mostrar como que a intuição pode ser usada enquanto uma poderosa ferramenta de liderança para os gestores através de informações científicas, obviamente das experiências pessoais dela e de relatos importantes de grandes líderes. Lá no finalzinho a gente vai falar homens e mulheres que trabalham ouvindo a sua intuição com uma linguagem leve e super acessível. Esse livro, como eu disse, é um livro, além de ser didático, gostoso, parece que você está conversando, ouvindo a Bia contar as histórias. Ele é muito rápido, muito leve, muito fácil de ler. Você começa a hora que você viu, acabou. Já no prefácio, a prima dela, Gabriela Altaf, acho que é assim que fala, Altaf ou Altaf, ela é uma psicóloga, roteirista, super reconhecida também no Rio de Janeiro. Ela começa conceituando a intuição como uma campainha interna que serve para avisar sobre hóspedes desejados e indesejados. Essa campainha também serve para avisar sobre os caminhos seguros e os arriscados. Aquele alarme que nos dá pistas e nos ajuda a diferenciar apostas e ousadia de furadas e roubadas. É assim que elas falam. É então a nossa bússola particular. Vocês vão ver que outras pessoas também falam da intuição enquanto bússola íntima, bússola interna, bússola particular. Segundo a autora, Bia Balena, o mais importante é transformar a educação através de uma educação para os afetos. Para transformar o mundo, é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Saber ouvir as próprias emoções e compreender que quando a intuição e a consciência caminham lado a lado, juntas, aquilo que era impossível
então se torna realidade, tá? Então aqui a gente vai estar o tempo todo conceituando intuição, lembrando, né, do conceito de intuição, para que a gente fixe e realmente desestigmatize e atualize a nossa concepção, a própria definição, a própria conceituação do que é realmente a intuição. Aquele sinalzinho de que a gente sabe quando algo não está bem, está fora do lugar, ou quando algo não é tão ruim quanto parece, tá? A Bia então nos conta que todas as vezes que ela precisou seguir a intuição dela, né, a sua intuição, tanto em ocasiões profissionais quanto pessoais, ela percebeu que foi um acerto. E claro que o antônimo, né, é verdadeiro. Muitas vezes, se não todas, muitas vezes, quando ela teve a ideia, teve a intuição e ela não seguiu, ela acabou se arrependendo depois. Então, entender a essência dessa voz interior, como as decisões se constroem internamente e como a nossa mente soma as vivências e os conhecimentos, produzindo uma resposta autêntica para determinadas situações, pode ajudar sim, não só a nossa vida pessoal, mas ajudar principalmente os líderes a se conectarem com a sua essência, acessando áreas ainda não conhecidas ou não assumidas pelas visões tradicionais de nós mesmos. Então a gente tem a tendência de ser muito formatado, né? Isso é natural, acontece na vida de todo mundo. Então, esse é o propósito não só desse livro, mas também é o propósito de vida da Bia. A Bia, além, né, de ser doutora em Sociologia, ela é também reitora da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e ela tem como propósito de vida a melhoria da educação no Brasil e no mundo. Então tem muitos projetos que ela está envolvida, muitos estudos, enfim. É uma pessoa que vale a pena conhecer, tá? Depois vocês pesquisem aí no Google, acessem o LinkedIn dela. Essa escrita do livro é uma maneira de comunicar as experiências vivenciadas por ela, ela traz muitas ideias para compartilhar com as pessoas que duvidaram da própria capacidade de tomar decisões instantâneas com base na intuição, sem desprezar as evidências, as comprovações científicas, os estudos, os conselhos e tudo aquilo que envolve a nossa tomada de decisão, tentando fazer com que ela seja cada vez mais assertiva e com que a gente tenha resultados cada vez melhores para dar continuidade aí ao nosso trabalho, à nossa própria vida. Intuição é mais do que você ouviu falar. Ainda que o senso comum atribua à mulher poderes sobrenaturais, a que chamam de intuição ou sexto sentido, né, é um mito também, ambos os gêneros possuem habilidades em compreender a melhor forma de lidar com a intuição e como tirar proveito dela na sua vida. A gente vai citar lá, a Bia traz no livro vários profissionais de sucesso, atores, autores, empresários, várias pessoas, homens e mulheres, trazendo o seu relato. Vale a pena ler o livro, vale a pena adquirir o livro, porque você vai aprofundar e muitos desses relatos, eles vão bater com experiências e vivências da sua própria vida, tá? Mas por esse motivo, porque a intuição é para todos, faz parte da nossa natureza humana. Antes de mais nada, a gente vai então conceituar adequadamente o que é intuição, conforme a definição do dicionário, e bem como algumas áreas que já aceitam e estudam essa temática, psicologia, a sociologia, incluindo a medicina, a neurociência, que a gente vai falar. Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, intuição é a capacidade de prever, de adivinhar um evento futuro, entender, identificar ou pressupor informações que não dependem de conhecimento empírico, de conceitos racionais ou de uma avaliação mais específica. Ela tem origem latina e pode ser entendida como um pressentimento, algo que você tem certeza de que sabe, mas não consegue compreender como e nem o porquê. Alguém já passou por isso? Tem uma certeza íntima, garantido, e não consegue muitas vezes explicar exatamente como que aquilo surgiu? Bom dia, Mônica, seja bem-vinda.
Já para a filosofia, a intuição é uma forma de conhecimento imediato e direto, que coloca no mesmo momento o espírito em presença do seu objeto. E na psicologia, o pensamento intuitivo é descrito como automático, rápido e subconsciente. Já as religiões tendem a considerar que a intuição seja um tipo de comunicação sobrenatural e que somente algumas pessoas foram agraciadas com esse dom. Então, o primeiro passo, primeiro propósito, primeiro objetivo do livro é desmitificar isso, tá? A intuição está para todos. A gente tem que aprender a desenvolver, aprender a escutar. É o que a gente vai falar na live de hoje e é o que o livro aprofunda o tempo todo. Bom dia, Cíntia, seja bem-vinda. Enquanto que nos estudos de Antônio Damasio, um médico e neurocientista, a intuição é um mecanismo de pré-seleção subconsciente, no qual examinamos todas as opções possíveis, dentro do conhecimento que temos arquivado para decidir conscientemente qual caminho a seguir. E aí, gente, existe um estudo cerebral dos hemisférios, no hemisfério esquerdo e hemisfério direito, dessa conversa, dessa comunicação, de como que o pensamento interage com o sentimento que resulta nas ações e todas essas correlações em relação à própria intuição. Ela não é algo que aparece do nada, ela é construída, ela é criada e ela está dentro de nós. Após todas essas e outras explicações e evidências, para a autora, para a Bia, intuição é então um mosaico de experiências que vai sendo montado ao longo da vida em seu cérebro, formando então um sistema que é acessado para obter respostas. É quase que um sistema automático de ação e reação, sabe? Então a Bia fala assim, todas as pessoas são capazes de desenvolver essa habilidade, mas nem sempre estamos abertos à observação do quanto o nosso cotidiano está recheado de informações e aprendizados que podem nos ser úteis. E aí depois lá nos passo a passo vocês vão ver que a observação ela é fundamental para que a gente consiga aprender e tirar proveito da intuição na nossa vida. Intuição é a soma de todas as experiências que vivemos e ela é nutrida e exercitada pelas situações do dia a dia, aflorando, na maioria das vezes, em momentos inesperados. Momentos, muitas vezes, que a gente precisa tomar uma decisão mais rápida, um momento crítico, um momento mais complicadinho, mais conflituoso, e a gente precisa se calçar para poder ter certeza de que a gente vai, nessa decisão mais rápida e espontânea, tomar a decisão mais assertiva e é a intuição que vai nos ajudar a conseguir fazer isso. Segundo Gerd Gigerenzera, acho que é assim que fala, autor do livro Poder da Intuição, vale a pena ler também. O livro Poder da Intuição é excelente, explica com mais riqueza de detalhes toda essa linha, essa rede sináptica e toda essa desconstrução da própria palavra intuição. Então, segundo ele, intuição é uma aptidão que todos nós temos, mas que precisa sim ser desenvolvida, assim como a própria capacidade de pensar. Funciona como um guia interno que se manifesta por meio de um conhecimento não linear e aparece através de sensações inexplicáveis, insights ou até mesmo sonhos. Ou seja, quanto mais conectado com o que acontece ao seu redor você estiver, mais alto a sua intuição vai falar. E obviamente você tem a tendência de escutá-la. É necessário entender também sobre esses hemisférios, direito e esquerdo do nosso cérebro, e saber que para obter melhores resultados quando for preciso tomar decisões, principalmente as decisões críticas, escolher caminhos e se arriscar, o melhor é cuidar bem do arsenal de dados em seu cérebro. Então, daquele conhecimento, daquilo que já está ali, tá? A intuição, ela não surge do nada, ela simplesmente associa dados, informações, vivências, experiências que já estão no seu cérebro. Decida hoje mesmo a se alimentar mentalmente de informações que enriqueçam o seu arquivo mental, intencionalmente, a se concentrar no presente e a olhar com atenção o que acontece ao seu redor. Também é necessário abandonar hábitos que alimentam negativamente o seu cérebro.
Então, é uma escolha, né? São opções que você tem que fazer. Intuição é segurança, se apropriar do que você faz, uma construção diária e consciente de filtro do mundo para construir o seu mundo interior. Com certeza, isso vai refletir totalmente na forma que você se posiciona no mundo, no modo como você se relaciona com os outros, incluindo o seu trabalho. A intuição, ela é comprovada cientificamente. Há vários estudos e experimentos sobre esse assunto ao redor do mundo. De novo, é só dar um Google aí, entra nas plataformas, né, de estudos e artigos científicos que você vai encontrar. No trabalho de Ledoux, acho que é assim que fala, se escreve Ledoux, um neurocientista americano, ele traz que a gente pode observar que a intuição, por ser guiada pelas nossas emoções e percorrer um caminho diferente da razão, ó a condição aí do estudo cerebral, ela tem uma resposta mais rápida, que é justamente o que nos permite sentir algo, a sensação que a gente tem, mas não saber ainda explicar de onde vem essa sensação, da onde que está vindo essa informação. Analisando então esses vários estudos, a gente conclui que a razão é fundamentada pela análise dos fatos conscientes e a intuição é fundamentada pelos fatos e informações inconscientes. Porém, razão e emoção jamais devem ser vistas como extremos opostos, que caso você escolha um, você invalida o outro, porque cada um é útil em situações diferentes e unidos podem potencializar ainda mais a sua forma de ver a vida, de ver os seus negócios, incluindo também os seus relacionamentos pessoais. Intuição é como se fosse uma caixinha dentro da sua cabeça, que você tem a incrível capacidade de acessar quando precisa tomar uma decisão importante ou solucionar algum problema. E aí, de novo, a gente precisa estar atento e a gente precisa saber que é importante estudar, compreender, entender, aprender sobre tudo, todas as áreas que nos interessam. A Bia também fala disso durante o livro. Vamos falar então agora sobre a intuição a serviço da gestão e da liderança, tá? É o subtítulo, né, do livro dela, tá? Intuição, modos de usar, e o subtítulo diz assim: como a intuição pode auxiliar o desenvolvimento de habilidades de liderança e gestão. Liderança, e a gente vai passar por algumas conceituações, né? Liderança, então, é a atuação focada em ajudar pessoas a entenderem os rumos e propósitos da organização. É o fator que mantém colaboradores unidos e cria um sentimento de pertencimento, em que todos exercem uma função significativa para alcançar os fins desejados. Tem a ver com inspirar, motivar, influenciar e desenvolver pessoas. Diferente do chefe, não é mandar, não é hierarquia, não é poder, tá? Então a liderança tem a ver com inspirar, motivar, influenciar e desenvolver pessoas. Dessa forma, o líder foca na equipe, aplica com maestria a cultura e visão da empresa e tem o autoconhecimento capaz de ajustar as posturas e inspirar pelo próprio exemplo. É alguém a quem se pode admirar, imitar, respeitar ou mesmo se aproximar. Os líderes ajudam o time a lidar melhor com os problemas que envolvem a todos e muitas vezes tem uma visão pontual e faz, né, tem abertismo para poder ajudar pontualmente os próprios liderados. Os líderes fazem a diferença, mesmo sem exercer um determinado cargo específico de gestão. Então, muitas vezes, o líder ele não pode não ter uma posição de gestão, uma posição hierárquica dentro da empresa, né, um cargo superior, tá? É comum, cada vez mais, que os gestores estão buscando desenvolver a sua liderança, mas antigamente não era bem assim. E o líder, ele é uma pessoa que nos inspira, que a gente quer seguir o exemplo, que a gente quer ser parecido. Então, nem sempre isso está diretamente relacionado a um cargo gerencial ou um cargo de supervisão ou coordenação, tá bem? Muitas vezes o bom líder estimula o aparecimento de outras lideranças, então ele também trabalha com um processo cooperativo, ele gosta de ver as pessoas se desenvolvendo, melhorando, chegando de um modo diferente na sua equipe e se tornando uma pessoa melhor.
A intuição, então, pode influenciar a liderança sempre que inspira as pessoas positivamente e também na gestão durante os momentos de tomada de decisão, tá? A intuição pode aflorar em diversos momentos específicos e de diversas maneiras. É preciso entender os momentos em que ela fala conosco. Lembrando, então, que a intuição pode ser descrita como um conjunto de informações que você acessa em um nível subconsciente, sem perceber de fato que você está acessando na maioria das vezes. Intuição não é sorte, não é magia, não é chute, não é improviso, não é adivinhação. É estudo, muito estudo. É a sua mente trabalhando em alta velocidade, comparando as suas bases teóricas, as suas vivências práticas, os seus erros e acertos e direcionando você para o caminho mais assertivo. Ela depende do seu arcabouço de experiências, de dados e de informações e de aprendizados ao longo da sua vida. A intuição é, então, codependente do estudo. Um não existe sem o outro e vice-versa. Você não vai desenvolver a intuição, não vai desenvolver essa habilidade se você não estudar, se você não aprender. E você dificilmente vai aprender sem ouvir, aprender na essência, na profundidade, sem ouvir as suas ideias, os seus insights, a sua intuição. Quanto mais aprendo, a Bia fala assim, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo a intuição se aguçar. E quanto mais eu uso a intuição, mais eu encontro coisas para estudar. Então é um ciclo virtuoso infindável. A disciplina é uma das atividades mais importantes de um líder. Praticar a intuição para tomada de decisão é especialmente indicado quando precisa decidir sobre questões conflituosas ou com poucas informações concretas. E a disciplina faz toda a diferença nesses casos. Para um bom líder, é comum ter que decidir com base em poucas certezas e muitas variáveis, muitas vezes na pressão e com pouco tempo. Na escuta da intuição, o líder poderá encontrar aspectos não revelados pela capacidade de raciocínio, às vezes até pela própria pressão que está ali naquele momento, no ambiente, nas pessoas, aquilo pode acabar conturbando as percepções do líder e a informação que ele tinha até ali ou que ele tem até ali. Então a intuição ajuda demais também nesses momentos. Quando é necessário tomar decisões diante de uma enorme quantidade de dados não estruturados, lacunas, conflito nas informações disponíveis, é possível então desenvolver propostas criativas que ajudam a encontrar soluções. Não se trata de negligenciar a mente racional e objetiva, tampouco desmerecer a necessária cuidade na coleta e análise de dados. Aqui o ponto é o equilíbrio entre os dois fatores, entre o conhecimento e a percepção, tá? Existem momentos no mundo corporativo em que é possível usar e confiar de maneira mais consistente na aliança entre a intuição e a liderança, de maneira especial em situações como essas que a gente vai descrever agora, são 4. Quando existem as mudanças aceleradas, então você tem rapidez, os fatores, as variáveis mudam com uma rapidez e você tem que tomar a decisão, tem às vezes que mudar a rota, tem que decidir algo que pode mudar o destino e mudar o caminho de toda a empresa, a indústria, a equipe, o time e, consequentemente, os resultados. Então, você pode aliar a intuição com a liderança. Também situações ambíguas, aquelas situações que podem parecer conflitantes entre si, porque existem posições contraditórias, sabe? Tipo, naquele sistema de votação, quando você é o voto do desempate. E aí, nesse momento, como que os dois lados parecem ter razão, faz sentido o argumento de cada parte envolvida, e aí você tem que tomar a decisão ali e, né, dar o voto que vai desempatar o processo. Então, é muito importante se você tiver essa habilidade desenvolvida e usar a sua intuição nessas situações ambíguas também. Ela também é válida para a liderança em momentos de crise, porque auxilia nas respostas rápidas, sem muito tempo, às vezes, para as análises racionais e completas.
e às vezes você já cansou de pensar, varou noite avaliando os fatos, os contextos, e você não consegue ter o pulo do gato, não consegue ter aquela ideia mirabolante para sanar os problemas e as situações conflituosas ali envolvidas. Então, em momentos de crise, ela ajuda bastante também. E por fim, situações complexas, né? Problemas mal construídos, que precisam de correção de rota urgente. Também depende, às vezes, dos fatores, das variáveis, das pessoas envolvidas. Às vezes você até tem outras formas de resolver, mas não existem pessoas que estão ali, né? O time não está apto ou não tem pessoas o suficiente para ajudar naquele encaminhamento. Então, a intuição, qual a melhor forma de encaminhar isso, pode ajudar bastante. Para liderar, é preciso dominar as informações à frente dos demais, buscá-las das mais variadas formas possíveis, conhecer muito do mercado em que você atua, seus competidores, o futuro do seu mercado, o que há fora dele e principalmente estar rodeado de pessoas competentes. Nessa combinação de fatores, a intuição será sempre a sua melhor aliada. Então a gente também não trabalha sozinha, tá? Não é um mantra que você fecha os olhos, vai meditar e pronto, vem uma luz, acende na sua cabeça e você descobre a solução para o cosmos. Não, tá? Ela tem esses fatores envolvidos e a intuição entra então como aliada, tá? Como uma bússola interna, né? Que vários autores, várias pessoas gostam de dizer. Então é exatamente essa confiança, essa certeza íntima que faz você, que ajuda a fazer com que você tome as melhores decisões e tenha os resultados mais assertivos. A intuição é definida como a capacidade de perceber, discernir e pressentir uma explicação independente de qualquer raciocínio ou análise. A intuição pode ser responsável pela elaboração de hipóteses que posteriormente poderão ser comprovadas ou não. E aí é muito legal, porque no livro ela traz não só as experiências dela, mas de várias pessoas, e depois quando os empresários falam, atores, tem várias categorias ali, eles também colocam isso, que na maioria das vezes, quando eles escutaram a intuição, o resultado foi mais positivo. E quando eles não escutaram, a tendência é dar problema. Sabe aquela vozinha assim que te fala alguma coisa e você fala, não, isso é bobeira da minha cabeça. E depois o desenlace dos fatos mostra que não era coisa da sua cabeça, você tinha que ter dado atenção àquela vozinha interior que você estava ouvindo. Sendo assim, a autora então nos apresenta 6 forças de um líder intuitivo, tá? São 6 forças do líder intuitivo, ou seja, que usa a intuição nas suas tomadas de decisão e na sua vida pessoal, até na sua manifestação, na sua forma de ser. Quais são então as forças do líder intuitivo? Primeiro, estão em conexão consigo mesmo. Os intuitivos, eles mergulham em si mesmo e dão, né, atenção a essa sensação de envolvimento e fluidez. Mantém a presença total da nossa mente naquilo que estamos fazendo. Essa conexão aumenta o autoconhecimento, ajuda a processar os nossos sentimentos e a avaliar o que nós sentimos, como nos enxergamos, além de transformar toda a carga de informações em possibilidades para apreciar o mundo a partir daquilo que sintoniza, que se afiniza em nós mesmos. Então, a primeira força do líder intuitivo é estar em conexão consigo mesmo, se conhecer, saber quem ele é, né? Saber qual é o seu propósito de vida, saber qual é o seu papel naquela organização, com aquele time, servir de fato de exemplo para todos que estão ali. Bom dia, Mônica, seja bem-vindo. Segunda força do líder intuitivo, eles são observadores. Costumam ter bastante interesse pela observação do movimento da vida, da natureza, dos fatos e de tudo que acontece ao seu redor. Eles têm a capacidade de arquivar e usar essas informações a seu favor em algum momento. As informações das quais a nossa capacidade intuitiva se abastece, elas não acontecem de vez em quando. Elas ocorrem o tempo todo, em praticamente tudo o que fazemos. Basta ter atenção,
confiar nos sinais e segui-los. E isso só é possível através da observação ativa o tempo todo, em tudo que a gente faz, tá? Terceira força do líder intuitivo, eles são criativos. A melhor definição de criatividade é pensar diferente, ser original. Estudos mostram que nascemos com potencial limitado para pensar em novas ideias e propor novas soluções. Por isso, a criatividade também precisa ser desenvolvida. É uma habilidade que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Ser criativo envolve um processo. Exige concentração, treino e, por incrível que pareça, aprendizado. Assim como a habilidade da intuição, tá? A quarta força do líder intuitivo. Eles têm pensamentos flexíveis. Eles não são pessoas fechadas, estagnadas num momento da vida, ou mesmo incluindo aquilo que deu certo na vida dele. Todos os líderes intuitivos, eles estão em constante análise da vida, das informações e desse movimento. Não sente que fracassaram quando reavaliam algum argumento ou crença e não tem vergonha de voltar atrás e mudar de opinião. São pessoas que sabem e admitem que estão em constante construção e desconstrução. O cérebro humano possui uma capacidade incrível de aprender, mudar e até reaprender as coisas. Então a relação é simples. Quanto mais aprendemos a flexibilidade do pensamento, mais aumentamos a nossa capacidade de adaptação e as possibilidades de conceber o novo. A flexibilidade do pensamento depende de quanto nos expomos a mudanças e, ao mesmo tempo, é o que torna as mudanças possíveis. Se desafie a aprender ou desaprender algo todos os dias. Se coloque em situações de superação que podem e vão provavelmente gerar um estresse momentâneo, mas que você vai aprender a lidar com aquele novo momento, com aquele contexto mais complexo, e você vai sair vitorioso e vai ajudar a você ter esses pensamentos flexíveis cada vez mais. Quinta característica, quinta força do líder intuitivo. Eles são empáticos. Os líderes intuitivos, eles têm empatia, têm uma facilidade incomum de se conectarem imediatamente com o outro. Favorece a compreensão aliada à capacidade de ouvir e estar presente por inteiro. A empatia tem especial significado para um líder, pois ele consegue estabelecer uma conexão verdadeira e profunda com os seus liderados. Uma vez estabelecida, essa conexão gera confiança. E quando as pessoas se sentem seguras, a reação natural é confiar e cooperar. E aí todos ganham, sem exceção. O ambiente de trabalho, obviamente, funciona muito melhor. Sexta e última força do líder intuitivo. Eles sabem gerenciar as emoções negativas. Eles aceitam o que sentem, sem deixar que aqueles sentimentos interfiram negativamente no seu comportamento e nas suas decisões. Se você aprende a lidar com seus sentimentos ruins, tornam-se fortes aliados no processo. E aí, nesse processo de intuir quando algo vai bem ou mal. Saber distinguir pensamentos e sentimentos, tomar consciência deles e identificar quando estão sabotando a nossa experiência de vida ou mesmo limitando a percepção da nossa realidade é fundamental. Alimentar e fortalecer pensamentos positivos e vibrantes fortalece igualmente o poder da intuição e aumenta as possibilidades de crescimento no trabalho e na vida, tá? Então, aqui a Bia, depois ela dá uma aprofundada no livro, vale a pena vocês verem lá, que essa condição de como a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos, porque existem muitos autores, eu inclusive sou favorável a gente não valorizar tanto essa questão dos sentimentos, das emoções, a questão de perder a noção, da própria euforia, que tende a levar a gente a um processo de racionalidade mais, de menor racionalidade, eu diria. Mas o que acontece? O que a Bia traz, que é um viés que eu também concordo? Que os sentimentos, eles existem, a gente sente o tempo todo. Então fazer de conta que aquilo não existe não nos ajuda. A gente precisa compreender o que a gente está sentindo, por que a gente está sentindo e o que a gente vai fazer com aquilo que a gente está sentindo. E aí sim a gente vai ter
resultados melhores e a gente tende a ser mais assertivos nas nossas decisões. Um líder intuitivo tem maiores chances de se destacar naquilo que ele faz, pois ele consegue unir o pensamento racional, baseado em todos os estudos, estratégias, com a sensibilidade para estar atento às mudanças e necessidades dos seus colaboradores. Além disso, ele possui uma habilidade maior de gerenciar as suas próprias emoções, o que certamente ajuda na hora de tomar decisões nos momentos mais desafiadores. Tomar decisão quando tudo está favorável é de certa forma fácil, né, gente? Até simples. O problema é quando existe pressão, quando existe conflito de interesse, quando existe conflito entre as pessoas, os times, quando existem interesses divergentes, como que a gente atua, tá? Como que a gente vai lidar com essas emoções. Para desenvolver o intuitivo que há em você, a autora Bia indica que você procure assistir filmes e séries, aproveitando esses momentos para ampliar o seu mosaico informacional interno, que vai ajudar a formar o seu processo intuitivo. Então, como é uma habilidade que ela pode ser aprendida e deve ser aprendida, a Bia traz aqui algumas formas de ajudar a gente a desenvolver essa habilidade. E a primeira delas é assistir séries e filmes que aguçem, né, essa nossa intuição, essa nossa tentativa de prever o futuro através de uma percepção real, verdadeira, influenciada pelos fatos. O cérebro instintivamente vai passar a buscar informações para apoiar decisões, sejam pequenas ou grandes, corriqueiras ou importantes. Então você precisa ensinar o seu cérebro a desenvolver esse raciocínio lógico muito rápido e através das informações que você já tem ali. Então, ela traz que há vários personagens que resolvem problemas complexos usando a própria intuição. Então, ela cita aqui alguns exemplos. No livro, ela dá os capítulos, os episódios, dá os spoilers. Então, é muito legal. Mas ela fala, por exemplo, do Monk, que é lá o detetive, né, que é cheio de manias, tem um processo ali de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é super engraçado, mas normalmente traz lá soluções muitas vezes impensadas, surpreendentes, em função da sua intuição e dessa linha de raciocínio de causa e efeito, muitas vezes, prestando atenção em detalhes que a maioria não vê. Outra série, The Mentalist, The Good Doctor, House e o filme O Sexto Sentido. A autora indica também músicas instrumentais para a gente sentir o poder que as músicas muitas vezes emanam e o quanto elas ajudam a elevar o pensamento, favorecendo esse contexto da conexão conosco mesmo e também desbloqueando muitas vezes padrões de pensamento. E também alguns tipos de músicas cantadas, aquelas interpretações mais intimistas, músicas cujas letras fazem pensar, obviamente, né? Mas que também emanam quietude e introspecção. E aí ela dá a dica: evite racionalizar as letras, nesse caso das músicas cantadas, e deixe fluir as suas emoções. Outra dica é a gente assistir apresentações que misturam expressão corporal e dança, teatro e dança, porque são gatilhos altamente eficazes para desencadear o nosso lado intuitivo, o intuitivo que há em nós. A arte tem esse poder de despertar em nós emoções únicas e ajuda a fazer associações com a vida. Seja o curador das suas ideias e dos seus insights. Busque também ouvir notícias, ouvir podcasts. Todo momento pode se tornar propício para o aprendizado. E o tempo que seria perdido pode ser transformado em oportunidades de aprendizagem. Então ela fala muito aqui do momento que você está caminhando, fazendo exercício físico, está perdendo tempo no trânsito, você está ouvindo podcasts, ouvindo notícias, ouvindo informações que vão trazer benefícios para você na sua vida, tá? Preste atenção em todas as áreas de conhecimento que orbitam o seu interesse, que você tenha algum interesse, alguma afinidade, que você goste e quer aprender alguma coisa. Faça um exercício. Feche os olhos e tente sentir tudo que está à sua volta. O que você realmente gosta? O que não faz parte do seu contexto profissional, mas que poderia contribuir com ele?
O que você faria se você não tivesse a sua profissão atual? O que você faria se você não estivesse vivendo no local onde você vive agora, convivendo com outras pessoas diferentes dessas que você convive? Você começar também como é que eu posso dizer assim, a estimular, a instigar o seu processo criativo, o seu processo imaginativo pode ajudar também a deixar a sua intuição mais aflorada. E pode te ajudar com o pensamento flexível também, porque você passa a considerar várias opções ou mais opções para resolução de um mesmo conflito. Leve a sua intuição para passear. Conheça lugares novos, viaje muito. Conheça não só os lugares, mas os costumes e as pessoas diferentes. Isso serve para nos alimentar ainda mais sobre os diversos pontos de vista que existem em relação a uma mesma temática. Descubra experiências novas. Tente ver o que não está ali. Sinta o que se passa dentro de você. Conheça e reconheça as emoções que atravessam. Acompanhar outras rotinas, experiências, dificuldades e facilidades ajuda muito a expandir nos horizontes e a aflorar a nossa intuição. E isso, gente, a gente pode fazer também conversando com pessoas, né? A gente tá acostumado a lidar com pessoas, conhecer pessoas novas, ouvir o que uma pessoa pensa sobre um determinado assunto, um determinado caso, para ajudar você a trazer informações diferentes, às vezes até coisas, situações que você jamais teria imaginado. Às vezes conversando com alguém, a pessoa vai dar uma dica, vai dar uma ideia, vai falar o que ela faria, ou às vezes vai trazer uma experiência que ela já viveu, né, uma experiência similar em relação àquilo que você está passando. Compartilhe os seus aprendizados. O conhecimento é um poder que ninguém tira de nós. Compartilhar esse conhecimento acaba funcionando como um estímulo para que você possa sempre buscar mais informações, além de novos desafios e uma constante evolução. Aprender sempre. O nosso conhecimento não vale nada se não pudermos compartilhá-lo e torná-lo algo útil, vivo e capaz de ajudar a transformar a vida das pessoas ao nosso redor e, consequentemente, oferecer nossa pequena, mas importante contribuição para fazer deste mundo um lugar melhor. A disciplina, de novo, a disciplina é a mãe da intuição. Quando bem aplicada, a disciplina se torna uma aliada importantíssima para que você possa atingir os seus objetivos. Uma pessoa disciplinada sabe exatamente como lidar com a sua rotina, o que fazer e o que não fazer, e quais brechas ela tem, né? Quando precisa incluir algo, quando surge uma emergência, quando surge uma demanda que ela não esperava, se ela é disciplinada, se ela é organizada, ela consegue ajustar os fatores para atender as demandas. A disciplina é extremamente importante para que você possa gerenciar melhor o seu tempo e encontrar espaço para se alimentar de informações, experiências e oportunidades para transformar tudo em aprendizado. E aí eu me lembro que muitas vezes a gente fala que tá sem tempo, que não deu tempo, que isso, que aquilo, culpando o tempo, né? E eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela fala assim: os grandes gênios da humanidade viveram num dia de 24 horas igual ao nosso. Então, o que a gente prioriza, o que a gente está fazendo, como a gente está organizando o nosso tempo e como a gente está usando a disciplina em nosso favor. Porque é para isso que ela existe, tá bom? Não é para ser chato, não é para ser burocrático, não é para não abrir exceção, não ter o pensamento flexível. A disciplina, ela é importantíssima e é uma aliada para nos ajudar a ser mais flexível, a deixar a intuição fluir e ajudar as nossas tomadas de decisão, inclusive a fazer com que a gente ganhe mais tempo no nosso dia. A Bia reforça então que a intuição é algo que você vai construindo, camada após camada, como se estivesse colocando informações dentro de uma cesta, para que quando necessário, você possa ir até ela e recolher as informações que precisa para tomar uma decisão adequada ou dar uma resposta correta naquele momento específico. Prepare os seus insights, rememore e revise o dia que passou. Revisar o que aprendeu pode ser poderoso. Revise o seu cotidiano.
Perceba o aprendizado do seu dia, buscando algo que leu, que ouviu, que viu, alguma coisa que você fez e que poderá ser utilizado no momento futuro, no dia seguinte, em algum outro contexto. Isso vai reverberar em diversas camadas do seu lado criativo e do seu lado intuitivo. O uso da intuição é indicada para todos. Ela faz parte de quem somos, mas com o desenvolvimento e evolução da vida em sociedade, foi sendo parte de nós ignorada, suprimida. No passado, nós usávamos a intuição, os nossos antepassados usavam a intuição para decidir questões de sobrevivência. Era algo tão natural quanto respirar, fazia parte do dia a dia. A intuição sempre esteve em nós e era utilizada com naturalidade. As mudanças das gerações refletindo na nossa vida foram nos distanciando de quem somos. Por isso, a necessidade de autoconhecimento, de criar hábitos e estabelecer práticas diárias que te façam voltar para si e lidar melhor com o outro. Voltamos lá para o início da nossa live, né? Desse processo do autoconhecimento e da gente poder se enxergar para enxergar melhor o outro. Percepções intuitivas que você tem sobre algo ou alguém são tão importantes ou mais do que aquelas decisões que você passa longos meses pensando e planejando. E utilizar a intuição, inclusive no seu negócio, pode ajudar a alavancá-lo ainda mais. Principalmente com o seu time, né? Eu diria. Hugh Strange é o vice-presidente dos produtos da Nubank, diz que as empresas não podem tomar todas as suas decisões apenas com base em dados qualificados, pois gera lentidão ao negócio. O segredo é encontrar o meio termo. Você, de novo, ter o estudo, ter as informações, fazer uso do planejamento, do conhecimento e não deixar de ouvir a sua voz interior, principalmente nos momentos em que a gente precisa tomar decisão e não pode esperar um processo, não pode gerar essa lentidão ao negócio. E isso não é só ele, né? Ela cita vários autores, o próprio Steve Jobs, esses grandes empresários de sucesso, criadores de startup. Então são várias pessoas, vários líderes que falam dessa condição de ter que sim, né, se desenvolver o aprendizado, desenvolver as condições, tudo aquilo que é necessário para você ser um profissional de sucesso, né? Então não é, de novo, uma coisa em detrimento de outra, mas é a união das coisas que vai fazer de você provavelmente um líder mais empático, né? Vai fazer de você uma pessoa mais forte, um profissional de maior sucesso. A cada dia é mais importante do que nunca que possamos acessar essa voz que existe dentro de nós. A autora cita então homens e mulheres de sucesso que usaram a intuição na sua vida pessoal e em seu negócio. Eu vou citar aqui 3 mulheres e 3 homens, tá? E aí, gente, se vocês não conhecerem esses nomes, procurem no Google aí para vocês escutarem as histórias dessas pessoas, porque vale muito a pena, tá? São aprendizados riquíssimos. E no livro tem mais pessoas, tá? Mas em função do nosso tempo aqui na live, eu tive que escolher alguns, tá bem? Mas vale a pena você ver no livro, porque existem mais pessoas. A primeira delas é a Luísa Helena Trajano. Todo mundo conhece, é a mãe da Magalu, né? Então, é uma mulher de sucesso, uma empresária que sempre utilizou e incentiva a liderança da sua instituição, né, das suas empresas, porque não é só a Magalu, que é a única empresa dela. Então, ela utiliza e incentiva a liderança a usar a intuição. Ela diz que a intuição é a mistura de inteligência e experiência acumulada com percepção do negócio, tá? Então, é esse movimento através do estudo, da vivência, da experiência, dos erros e dos acertos que você vai cada vez mais aprendendo a perceber melhor o mundo ao seu redor e, consequentemente, o seu negócio também. Outra pessoa que ela cita aqui é o Oswaldo Montenegro, cantor, né? Autor e cantor. Ele trabalhou a vida inteira usando a intuição. E o Oswaldo Montenegro fala uma condição
que ele valoriza muito a equipe. Ele fala que é importante você ter pessoas para compartilhar, inclusive a sua intuição, porque ela pode estar certa, pode estar errada, e muitas vezes uma equipe coesa, pessoas que te conheçam, pessoas que se conheçam, que são unidas, elas podem ajudar a direcionar essas decisões para o caminho mais assertivo, fazendo uso, né, ou ajudando, auxiliando, tendo a intuição como auxílio para essa tomada de decisão. Então, essa confiança no time, na equipe, ele valoriza e coloca bastante aqui no livro, tá? E fala que em todas as suas letras, em todos os seus papéis, ele sempre faz uso, sempre fez e continua fazendo uso, né, da intuição durante toda a sua vida. Outra pessoa aqui é a Fernanda Verdolin, tá? Uma empresária que usa dados para tomada de decisão, mas não abandona a intuição, que ela considera ser uma bússola interna também. Quarta pessoa, Isaac Azar. A intuição é o primeiro e o último passo. Vale a pena vocês lerem, né, ou entenderem, compartilharem da história do Isaac. Escreve Isaac, né, com 2 As, Azar, do jeito que fala, A-Z-A-R, tá? Um mega profissional brasileiro, empresário de sucesso. Outra pessoa é a Andrea Repsold. Ela fala assim, que a verdadeira intuição precisa estar baseada em estudo, leitura e aprendizado adquirido. Então, lembra lá no começo que eu falei que a intuição não existe sem estudo e o estudo não existe sem intuição, né? Ou melhor forma de tirar proveito desse estudo não existe sem intuição. Ela é, sim, deve ser a nossa melhor aliada. E por último, aqui que eu estou citando, porque no livro tem mais, o Daniel Castanho. Também é um profissional, empresário da área de educação, de muito sucesso. E ele fala que a intuição é você se conectar com a sua maior essência. Ó, de novo a questão do autoconhecimento, de você saber quem você é. Como você vai se conectar com a sua maior essência se você não sabe qual é a sua essência? Não tem como, né? E aí, então, eu trago aqui uma citação, né, em função desses autores, que a Bia fala assim: pensando sobre intuição e liderança, o principal desafio é aprender a reconhecer as próprias emoções e definir com clareza objetivos para identificar o que está sentindo diante de cada situação desafiadora, a fim de conseguir gerenciar sentimentos e tomar, sim, as melhores decisões. Bom dia, Júlio, seja bem-vindo. Intuição precisa de amparo teórico e conhecimento técnico para funcionar melhor, para poder buscar as mudanças, correr os riscos e inspirar as pessoas para os novos desafios. Quando entramos em contato com a nossa intuição, nos tornamos mais atentos e começamos a perceber a sincronicidade com maior facilidade, o que nos dá a sensação de que estamos no lugar certo, na hora certa. Quanto mais a gente começa a usar a nossa intuição, mais a gente tem as confirmações, por isso que amplia essa nossa percepção das sincronicidades, e mais confiança e segurança elas nos traz para as nossas tomadas de decisão. É a capacidade que temos de criar, não necessariamente entender o funcionamento do que é criado, mas é importante ouvir a sua voz interior e visualizar como você aproveita o seu conhecimento. O líder tem que usar essa intuição para transpor situações que nem a lógica resolve. Tem que manter a sua cabeça bastante fria e focada para encontrar soluções, através da intuição que indica caminhos inéditos, muitas vezes coisas, como eu disse, inimagináveis, que a gente não tinha pensado antes. Liderar pelo exemplo faz toda a diferença do mundo no resultado da sua equipe. Mesmo compreendendo que a intuição é única, como cada pessoa é única, é através do seu exemplo, da sua habilidade intuitiva, inclusive, que você vai motivar o seu time a querer também desenvolver essa mesma habilidade e essa mesma segurança e confiança ao utilizar a sua própria intuição. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, bom te ver por aqui.
Intuição não tem gênero e é algo que pode ser treinado e aprendido. Você viu lá que a gente citou várias mulheres, vários homens e no livro tem mais. Todos nós possuímos essa voz interior e temos plena capacidade de acessá-la. O uso da intuição é benéfico para todos. Sabe, tipo aquela coisa que mal não vai fazer? Então, desenvolva. Mal não vai fazer. Ela só pode ajudar. Vale a pena seguir essa voz poderosa que está à sua disposição. Ela já está aí. É só aprender a ouvir. Basta se conectar com ela. Não é acreditar que não precisaremos tomar uma decisão por tudo já estar definido. Não é. Não é aquela mágica, aquela coisa que vai, a varinha de condão que vai plim e tudo vai ser resolvido. Não. Exige estudo, exige esforço, exige raciocínio, exige tudo aquilo que a gente pode acessar, né, dentro do nosso arcabouço de conhecimento, dentro dos nossos hemisférios cerebrais. Mas ela é justamente ter oportunidade de tomar uma melhor decisão a partir do momento em que a gente tem essa ferramenta da intuição desenvolvida e a gente consegue aprofundar ou melhorar as nossas experiências, as nossas percepções, o nosso conhecimento através da intuição. Estamos aqui nos aproximando aos últimos minutinhos, né, aos 5 minutos, então a gente vai dar aí um resumão. Então, lembre-se, né, lá no finalzinho, nas últimas 2 folhas do livro, a Bia fala pra gente, lembre-se, a sua intuição é única e exclusiva. Não adianta você querer ensinar o outro a ter a mesma intuição que você, não. Ele vai desenvolver a habilidade da intuição, aprender a ouvir essa voz interna, aprender a manejar essas percepções, mas cada um tem os seus sinais, tem a sua forma de escutar a sua própria intuição, tá? Ela é única e exclusiva. Só você pode escolher entre acessá-la ou silenciá-la. E aí, de novo, eu lembro, né? Quantas vezes você teve aquela intuição, teve a informação clara para fazer ou para não fazer alguma coisa, você não deu bola e depois você aprendeu ou percebeu que era melhor ter escutado a sua voz interior. Só você pode escolher entre acessá-la ou silenciá-la. As situações mais comuns no seu dia a dia podem te guiar na solução de problemas simples ou complexos. Você pode e deve escolher se emocionar e ser feliz com as pequenas coisas da vida. A observação, lembra? Ser observador, ser empático faz toda a diferença no desenvolvimento e no uso da sua intuição. A Bia fala que as emoções não são sinônimo de fraqueza. Você vai senti-las de qualquer forma. Então, entendê-las e direcioná-las é uma possibilidade inteligente. A gente fica fraco emocionalmente quando a gente deixa a emoção tomar conta da gente e sai por aí tomando um monte de atitude, fazendo um monte de coisa sem pensar. Então, a gente vai sentir de qualquer forma. O importante é entender e direcionar esses sentimentos, né, para que você possa agir inteligentemente. E a partir do momento, se esse sentimento gera uma emoção negativa em você, você usando, entendendo como isso funciona de modo inteligente, você vai aprender também a minimizar esses impactos ou passar a ter esses sentimentos cada vez mais distantes, né, demorar cada vez mais para senti-los. Lembre-se também, dar liberdade à sua intuição é estar disposto a estabelecer conexões profundas, seja com pessoas, seja com situações ou seja com as ideias. Então você vai estabelecer essa conexão profunda, íntima, uma vez que a intuição, né, ela é única e exclusiva, vem do seu íntimo, com pessoas, situações ou ideias. Você inevitavelmente vai se sobressair de algumas situações comuns por ter manifestações diferentes, né? Por tomar decisões diferentes. E aí, então, para finalizar, podemos humanizar o modelo de gestão e considerar elementos que misturam sensibilidade, intuição,
inspiração e delicadeza como diferenciais fortes em líderes. Os tempos por si só já são difíceis e estão cada vez mais complexos. Liderar e performar em empresas requer altas doses de leveza, senão dificilmente atingiremos metas sem um altíssimo custo emocional. Conte com a sua intuição e siga em frente. Essa é a dica da Bia Balena, do nosso livro de hoje, Intuição, Modos de Usar, tá? Chegamos então no nosso horário, tem alguns segundinhos aí ainda. Eu desejo a todos um excelente fim de domingo, agradeço por vocês estarem aqui comigo mais uma semana, com o livro da semana. E domingo que vem, não sei se eu conseguirei fazer a live, tá? Eu vou indicar o livro, vou colocar lá as folhas no feed, o pessoal gosta de ler, nem toda semana eu consigo publicar, mas essa semana especialmente eu vou conseguir, porque eu vou estar viajando, vamos para Assunção, eu e Marcelo, e a gente não sabe como é que vai estar a conexão por lá, tá bem? Se eu conseguir, se tudo der certo, estarei aqui com vocês no próximo domingo, se não, no outro domingo, primeiro domingo de dezembro, a gente vai ter a live do livro lá através do Consciência Café com o Clube do Livro, presencialmente, para quem está em Foz do Iguaçu, das 11 ao meio-dia. Beijo grande, excelente semana e, se tudo der certo, até domingo que vem. Obrigada!